Queridos, saúde a todos com gloriosa e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, me chamo Alexandro Victor e venho trazer uma palavra para você que se encontra em Isaías 43, versículo 2. Essa foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração. É uma palavra de conforto, uma palavra que pode animar você a fortalecer, edificar também. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, as pessoas que estão passando por alguma necessidade. Alguma pessoa está passando por alguma tribulação, alguma pessoa está passando até por pela dificuldade financeira, uma dificuldade com a família. Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Então vamos começar. Queridos, aqui em Isaías 43, versículo 2, diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmão, a parte A desse versículo vai dizer: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Se nós formos ler em Êxodo capítulo 14, do versículo 22, vai dizer que os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda, uma prova que Deus ele foi com o povo de Israel. A partir bem desse versículo de Isaías 43, versículo 2, vai dizer: Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Se nós formos ler em Josué capítulo 3, do versículo 17, vai dizer que os sacerdotes com a arca da aliança passaram pelo rio Jordão em seco, uma prova que Deus foi com o povo de Israel. A parte C desse versículo vai dizer que quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se nós formos ler em Daniel capítulo 3, do versículo 25, vai dizer que o rei Nabucodonosor viu um quarto homem passeando no meio daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele viu um anjo do Senhor andando com aqueles três homens, uma prova que Deus ele foi com o povo de Israel. Se nós vamos ver as escrituras lá em Josué capítulo 1, do versículo 9, vai dizer: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então isso é uma prova que Deus ele foi com o povo de Israel. Mesma coisa somos eu e você, mesma coisa que nós passamos. Muitas das vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos passando por uma prova, por uma situação, e Deus é conosco. É necessário que nós passamos por umas dificuldades. É necessário que nós passamos por uma dificuldade para Deus trazer a nossa vitória. Aqui diz: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, pela fornalha de fogo ardente, no fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então isso foi o que Deus falou para o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava no Egito, e Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. A Bíblia diz que aquele povo passaram 430 anos no Egito sofrendo de escravidão. Então Deus, um certo dia, aquele povo orou a Deus. Então aquele Deus ouviu, Deus recebeu a oração daquele povo que orava naquele lugar. Então Deus ouviu aquela oração e Deus levantou Moisés, que era príncipe do Egito e também era hebreu. Ele, quando ele estava em Midian, Deus levou ele até uma sarça que estava pegando fogo, e ali aquela sarça não pegava fogo, mas tinha fogo nela e ela não queimava. E Deus dali ele falou com ele, ele levantou ele para libertar aquele povo. Então aquele povo ele foi liberto. Passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E Deus ele sempre ali cuidava daquele povo de uma maneira gloriosa. Aquele povo ele está sempre ali no lado, mesmo que tenha as murmurações, mesmo que tenha a rebelião, né? Deus ele sempre cuidava daquele povo. Era interessante que Deus ele levantou uma coluna de vento e uma coluna de fogo, que também era usada para que guiasse o povo. Mas também era usada porque no deserto, quando é de dia, ele faz muito calor, e por isso que de dia tinha a coluna de vento, e de noite já tinha coluna de fogo, porque de noite no deserto faz muito frio.
Por isso que quando ele estava perto de anoitecer, aquela coluna de vento virava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Então Deus cuidava de uma maneira gloriosa. A Bíblia diz que Deus mandava cair maná do céu todos os dias para aquele povo. Então aquele maná caía todos os dias. Todos os dias maná caía na onde eles estavam, e aquele povo pegava e passava o dia. Teve um certo tempo que aquele povo murmuraram, dizendo: Senhor, eu não aguento mais comer pão todos os dias. Então Deus mandou carne para aquele povo. E deu que depois de algum tempo depois, aquele povo sentiu sede. Aquele povo sentiu sede e Deus mandou Moisés conquistar a rocha. Só que Moisés ele não conquistou a rocha. Ele bateu na rocha do exército, por isso que ele não entrou no reino dos céus. Ele não entrou na terra de Canaã. Por isso que ele não entrou na terra de Canaã. Então, aquele dali da rocha, ele saiu a água. E Deus ele fez sair da água da rocha para dar de beber aquele povo. Então aquele povo era um povo abençoado, porque porque aquele povo ele não perdia nenhuma batalha. Ele só perdeu uma batalha, que foi em Ai, por causa do pecado, né? Então aquele povo ele nunca perdeu uma batalha. Então Deus ele vem sempre com aquele povo. Para a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, do povo dele herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então que nós assim às vezes estamos passando até por nossa dificuldade, mas Deus está sempre ali nos nossos lados. É necessário que eu e você passamos pelo fogo. É necessário que nós passamos por uma prova. É necessário que nós passamos pelo deserto para nós vir a vitória. Porque tudo isso que Deus está fazendo na tua vida é para provar a tua fé. Porque não existe vitória se não ter peleja. Não existe vitória se não ter peleja. Então Deus ele sempre está no teu lado. Às vezes você está orando de madrugada ali, orando de madrugada, e Deus ele está ali no teu lado. Toda madrugada você vai orando, chorando a Deus, pedindo algo, e muitas das vezes ele parece que nem escutou, parece que ele está no silêncio, mas ele está sempre ali no teu lado. O anjo do Senhor está sempre ali, enxugando as tuas lágrimas, e muitas vezes as tuas orações chegam até Ele, até o trono dos céus dele. A tua oração é preciosa para Deus. Então, Ele sempre está ali. Uma prova, fique na mesma posição que Deus te colocou. Você está passando por uma prova, isso é um período de tempo, porque a tua vitória chega nem aos pés do tamanho da tua tribulação. A tua tribulação chega nem aos pés da tua vitória. Então a tua vitória vai ser muito grande. Isso é só para provar a tua fé, porque Deus ele te ama. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele cuida, ele ama você. Então às vezes nós estamos passando por uma necessidade, assim, e quando às vezes nós abrimos nossos armários e ali a gente não vê nada. Mas Deus, a gente às vezes diz: Senhor, cadê? Não está faltando, cadê a comida? Se nós formos ver, mas também nunca falta. Mesmo que não tenha um pacote de feijão na sua mesa, um pacote de feijão no seu armário, mas Deus ele nunca deixa você passar fome. Mesmo que não tenha nada, mas Deus ele nunca deixa você passar fome. É interessante que está escrito lá em Reis, capítulo 17, do versículo 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Ali, naquela cidade, existia uma mulher viúva. E Deus falou com o profeta Elias. Ele falou com o profeta Elias e disse: vai lá na cidade
na cidade de Sarepta. Sarepta. E ali há uma viúva que vai dar tudo de comer. E quando o profeta Elias chegou na Quando o profeta Elias chegou na porta daquela cidade, tinha a viúva estava lá pegando migalhas. E quando ele disse àquela mulher, me dá um pouco de água, e quando aquela mulher, aquela viúva foi pegar aquela água, ele disse também, me dá um pouco de pão. E ele disse, Senhor, infelizmente eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo para mim e meu filho morrermos. Então aquele profeta, ele profetizou, ele disse, ela fez o pão para ele. E então aquele profeta, ele profetizou para aquela mulher. Ele disse, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até que Deus faça chover sobre a terra. Então aquele ali, então o que nós aprendemos com isso é que com certeza aquela mulher estava passando pela necessidade, pela uma prova, pela uma situação. E quando ela disse que não estava aguentando mais, com certeza ela orou a Deus e disse, Senhor, não estou aguentando mais. A Bíblia não diz, mas é o meu ponto de vista, que a mulher estava passando por uma situação financeira, o marido tinha morrido, com certeza, que ela é viúva. Então, com certeza, ela passando por uma situação muito, muito grande, perto de morrer. Então, era necessário que ela fizesse isso, que acontecesse isso. Então, o que nós aprendemos é que quando nós estamos passando por uma prova e que nós estamos quase caindo, Deus, Ele te fortalece. Ele usa para profeta para profetizar para te fortalecer, tu seguir na tua caminhada. Então, o que nós vemos quando ele diz não faltará farinha e nem azeite, até que Deus faça chover, então que não faltará aquilo que você está precisando para prosseguir na tua peleja, prosseguir na tua caminhada, até que Deus dê a tua vitória. Então isso é algo interessante, algo interessante. E Deus, ele nunca nos abandonou. É mais fácil eu e você abandonar Deus do que Deus nos abandonar. É mais fácil que uma mãe, o amor de uma mãe abandone seu filho do que Deus nos abandonar. Então, o tempo de Deus não é o meu tempo, nem o seu tempo. O tempo de Deus é diferente, o caminho de Deus é diferente, o pensamento de Deus é diferente que o seu. E Deus, ele pensa maior para ti. Nunca esqueça, porque a promessa que Deus te prometeu está de pé. Nunca pense que Deus desistiu de você. Tem que passar. A vitória é grande, Deus te prometeu, Deus, quando Ele promete, Ele não cumpre. Deus, ele não diz o dia nem a hora, mas Ele cumpre. Ele cumpre do que Ele fala. O homem, ele fala e erra, e não cumpre. Mas Deus, quando Ele fala, Ele não erra e Ele cumpre. Então fica com essa palavra. Essa palavra eu creio que vai chegar até no seu coração. Aplica esta palavra no teu coração, porque Deus, ele pode fazer maravilha. Nunca esqueça que Deus, ele pode transformar. Deus, ele pode batizar com o Espírito Santo. Então você que está ouvindo este vídeo, este é um vídeo para consolo. Eu creio que você se fortaleceu, que é uma palavra de que Deus é conosco, Deus é comigo e com você. Ele sempre está ali no seu lado. Aonde cada passo que você dá, cada passo onde você foi, está sempre ali te protegendo. Às vezes nós nem agradecemos por isso, mas Deus está sempre ali. É o Deus que perdoa pecados, o Deus que pode fazer maravilhas, o Deus que ele faz milagre acontecer. Então fica aí com esta palavra, aplica esta palavra no teu coração, porque Deus é fiel e ele pode fazer grandes maravilhas. Amém? Aplica essa palavra no seu coração. Então, deixa o seu like aí.